Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Saldanha, especialista em gestão de pessoas. Vamos falar sobre cadastro de CNO. CNO é o Cadastro Nacional de Obras. Você precisa ter esse cadastro, ele fica disponível lá no seu ECAC ou da sua empresa para você emitir o CNO, seja quando você for dono da obra e no caso de uma empresa, quando ela empreita a obra na sua totalidade, ok? Então, ela é obrigada, ela é responsável pela emissão do CNO. E aí, muita gente tem dúvida de como é que funciona a questão do CNO no e-social. Olha, o CNO é a informação necessária para você vincular os trabalhadores na obra, ok? Para que isso apareça no SERO, que é o Sistema Eletrônico de Aferição de Obras. É onde você vai compensar o que você pagou de INSS sobre essa mão de obra lá no INSS que vai ser gerado lá no SERO, ok? Então você precisa fazer essa vinculação. Essa vinculação pode ser feita na tabela de estabelecimentos ou na tabela de lotações. Qual é a diferença? A tabela de estabelecimento do e-social é uma tabela onde que você coloca uma unidade da própria empresa. No caso de obra, vai ser também o local onde você coloca uma empreitada total, ou seja, a sua empresa é responsável por todo o serviço daquela obra. Ela pegou a obra toda para fazer. Claro que como empreiteira que pegou uma obra na sua totalidade, ela pode ter subempreiteiras, não é? Então, no caso da empresa que empreitou a obra na sua totalidade, ela no estabelecimento, ela vai cadastrar o CNO. Quando eu cadastrar o CNO e o sistema verificar que aquele CNO não tem como responsável o dono do CNPJ, aquele CNPJ, ele vai perguntar qual é o CPF ou o CNPJ do dono da obra, de quem é o responsável pelo CNO. E aí você vai incluir. Lembrando o seguinte, se for uma obra própria de uma empresa e a atividade da empresa não tiver o mesmo grau de risco, se for uma atividade diferente de construção civil, você tem que ir lá no estabelecimento que você criou com o CNO, colocar a atividade de obra e o grau de risco de obra. O grau de risco ele vai puxar automaticamente quando você botar um KNAI de obra, ok? Então, digamos que a minha empresa é uma empresa de treinamento. Meu grau de risco é 1. Só que construção civil, o grau de risco é 3. Então, a obra é minha, da minha empresa, eu não empreitei para ninguém, sou eu que vou fazer a obra. Na hora que eu cadastrar o CNO da minha obra, eu vou colocar um KNAI de construção civil, construção de edifício, obras de alvenaria, o que for. Só digitar lá o que eu botei no CNO, que ele vai trazer. E lá ele vai puxar o grau de risco 3, que é o grau de risco de construção civil. Ok? Isso considerando que a obra é própria ou é uma empreitada total, o CNO vai no estabelecimento. Se porventura eu sou um empreiteiro e empreitei parte da obra, ou seja, foi uma empreitada parcial, ou eu sou um subempreiteiro, a empreiteira me contratou, né? A empreiteira que empreitou a obra toda me contratou, então eu sou um subempreiteiro. Eu vou criar um estabelecimento normal para minha empresa, ok? Onde que eu vou indicar o CNO da obra? Eu vou criar uma lotação específica para a obra, aonde eu vou colocar o CNO daquela obra. É uma lotação do tipo 2, que vai ter lá empreitada parcial ou subempreitada. Nós temos até alguns vídeos que eu mostro esse passo a passo. O que é importante você entender? Quando a informação vai ser transmitida para a DCTF Web, quando eu vou pagar o meu INSS, se o CNO estiver no estabelecimento, se for obra própria ou empreitada total, lá na DCTF Web eu vou ter agrupadas as informações do INSS patronal, do GILRAT, dos terceiros que vão para o CNO da obra. Então eu vou ter uma linhazinha lá com o CNO e abaixo deles eu tenho os valores que vão
lá no Cero, lá para compensar lá na minha aferição da minha obra. Já se eu for um subempreiteiro ou empreitada parcial, lá na DCTF Web ele não vai aparecer detalhado, ok? E aí eu só vou ver essa informação lá no Cero, ou o meu cliente vai ver isso lá no Cero. Isso dificulta um pouco o controle, tá? Mas eu vou ver essa informação lá no Cero, tá? Então eu vou estar recolhendo no CNO da obra direitinho. Se tiver na subempreitada, na empreitada parcial, se o cadastro tiver na lotação, mas fica mais complicado do cliente, né, do meu contratante verificar essa informação. Eu tenho que emitir meus relatórios e mostrar para ele que a lotação é aquele CNO. Ele não vai conseguir lá no Cero verificar os funcionários. Então eu posso gerar meus relatórios. O E-Social agora tem a possibilidade de emissão de relatórios, e aí ele vai ver lá quem está naquela lotação. Até o próprio E-Social mesmo, normal, você pode printar lá a tela, emitir o relatório lá da tela, onde você tem um totalizador por lotação. Mas é importante, o CNO é a base para vinculação, ok? E aí você tem as questões de benefícios, de descontos. Se for pessoa física, a pessoa tem um fator de ajuste, a depender do tamanho da obra, do tipo de obra, ela pode ter redução de até 80%, mais de 80%. Eu já mostrei cálculos aqui que ultrapassam 80%, vão para 82%. Se for uma empreitada, se for uma obra de pessoa jurídica, ela tem uma opção de não pagar nada do INSS lá da aferição da obra, né? Ela vai declarar contabilidade irregular, ela pode ser até uma empresa do Simples, sem problema nenhum. Eu não vi nenhum impedimento de ser do Simples. Ela vai ter que verificar os requisitos para declarar contabilidade irregular. Ela declara, o Cero vai apurar o INSS, vai fazer a previsão do custo da obra, vai fazer a previsão da remuneração, vai gerar um valor de INSS pela aferição indireta, mas não vai te cobrar, porque você declarou contabilidade irregular, ou seja, você disse que você paga o INSS dos seus trabalhadores e que você atende os requisitos que estão no manual. Preciso ter o centro de custo separado, preciso ter minhas declarações legais, livro diário, escrituração fiscal, o que é que seja, dependendo do perfil da minha empresa. Por mais que eu não seja obrigado a ter esses documentos, eu posso declarar contabilidade regular. Ok? Então, o CNO é a base da vinculação. Depois que eu crio ele no estabelecimento ou crio ele na lotação, a depender da situação do que eu sou em relação a essa obra, eu vou lá na remuneração do trabalhador colocar, indicar a lotação ou o estabelecimento que ele está trabalhando, conforme o que eu sou em cada obra. E lá na DCTF Web eu vou fazer esse recolhimento e vai aparecer lá naquela obra que está vinculado ao CNO, ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Está com dúvida, está com dificuldade? Agenda uma consultoria online que eu vou te ajudar a destravar esse processo. Quer fazer um curso de aferição de obras? Quer ganhar dinheiro com a aferição de obras? Tem muita gente aí desesperada porque recebeu notificação da Receita e não sabe como fazer. Nós temos um curso que te ensina desde o início, você recebe uma planilha de cálculo automático para você simular o valor da aferição da obra, do INSS da obra, e como você vai distribuir os valores e até quanto o cliente vai ter de desconto. E aí você se prepara para atender esses clientes. Se você já entende de aferição, só não entende da parte de E-Social para declarar o autônomo ou MEI, nós temos um curso mais resumido que é só sobre isso. E aí você completa o seu conhecimento. Veja que a Staff Curso está preparada para te ajudar a atingir o seu sucesso. Vem com a gente, que aqui o sucesso é garantido. Fiquem com Deus e até a próxima.